xícarazinha até. Pô, até xícara. Isso aqui era xícara teste, isso aqui era beta. Né? Beta teste. Esse ícone aqui é aqueles ícones do Word 97 que colocava no Caralho, é verdade, velho. Aqueles PowerPoint tinha os bonequinhos, tá ligado? É bem assim. Esse ícone aqui é uma delícia. Mas galera, vamos lá então, né? Já começamos antes, né? Não sei se tu notou, já tínhamos começado, cara. Então, depois da edição, já deixar, né? Claro. Falando em apresentação, cara, hoje parece que tu vai explicar pra gente como é que tu faz a apresentação sem fazer a apresentação, é isso mesmo? Depende, pode ser que sim. Então espera que eu vou falar aqui que eu tenho que fazer a introdução. Bom. Porque senão, né? Tá louco. Cara, hoje eu vou ler porque eu tô nervoso, né? Então, é a primeira do Fricção de Ideias. Na verdade, cara, Fricção de Ideias eu faço todo dia, né? Então, de segunda a sexta-feira. A gente tá na terceira temporada, é isso? Terceira temporada do Fricção de Ideias. O Fricção de Ideias é meio louco, né? Porque eu chego pela manhã, faço uma leitura do mercado. Que horas? Eu saio de casa geralmente às 4h10, 4h20, dependendo do dia. Hoje eu saí um pouquinho mais tarde, né? Hoje eu saí era 4h30 porque eu cheguei em casa mais tarde. Então eu durmo 6 horas, saio, faço uma leitura de 1h20, 1h30 do mercado e depois faço um resumo em áudio. Esse é o Fricção de Ideias, até hoje. Só que acontece, né, velho? Eu faço acho que mais ou menos uns 5 dias. Aquele dia que tu tinha me falado sobre o que nós vamos falar hoje, eu fui lá e peguei e falei no Fricção de Ideias. Falei assim, cara, vou falar sobre tal coisa, não sei o que tá acontecendo. Depois de sair da ficção dela, eu falei assim, velho, eu não falei nada, cara, porque o cara que não conhece o negócio, tipo, o cara não entendeu porra nenhuma do que eu falei. E daí, naquele momento ali, deu um insight, falei assim, velho, e se nós pegássemos alguns assuntos que são mais específicos, que precisam de mais profundidade pro cara entender, né, e, né, pra gente explicar, e a gente fizesse algo mais longo, né? Algo mais informal. Então, o objetivo aqui, né, Evandro? E como você foi o cara que me apresentou e me falou sobre, eu até tinha já ouvido falar sobre, né, o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas naquele momento ali você me mostrou com profundidade e na prática, né? Porque você abriu o notebook e ele falou assim, cara, é assim que funciona. E daí, cara, eu me arrepiei. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui. Então, o nosso especial, né, do Fricção de Ideias, ele vai ter alguns conteúdos, né? Falando sobre vendas, sobre marketing e também sobre inovação. Hoje é sobre inovação com mais profundidade. Então, assim, qual que é a duração? Não é 15 minutos, então é uma duração um pouco maior, pode ser 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depende do papo enquanto nós aguentarmos, né? Porque eu acho que o primeiro passo, assim, de um podcast, que eu ouço alguns, é o quanto as pessoas estão bem no podcast, né? Eu acho que é aquela conversa, né? Eu, quando vou correr, muitas vezes, eu começo a correr ouvindo um podcast, parece que eu estou conversando com os caras, né? Parece que eu estou sentado num canto da mesa, né? Então, assim, eu acredito que esse é o objetivo também nosso, né? Com esse papo, essa ficção de ideias, né? Para que a gente consiga construir, né, uma ideia um pouco mais profunda sobre um tema, né? Evandro, mas vou te apresentar aqui, bicho velho, que eu vou ler aqui para não errar, né? O bicho está comigo aqui, meu amigo, né? Meu amigo de longa data, depois ele pode falar um pouquinho. Ele é meu sócio hoje na D3T Software e ele fala hoje sobre tecnologia. Eu chamei ele de tradutor de tecnologia em um certo momento, ele se apropriou da minha frase e começou a utilizar nas palestras, né? Tudo bem, eu não registrei, não tinha registrado nada, né, de marca, mas ele é um tradutor de tecnologia, né? E o Evandro realmente é um cara que, desde quando a gente se conheceu lá atrás, um cara muito simples, muito objetivo. Lembra a diferença que eu falo, inclusive, muito sobre simples e simplista, né? O Evandro é um cara simples, mas não é simplista. Por isso que eu trouxe ele aqui para nós conversarmos um pouquinho mais sobre essa nova tendência, nova tecnologia, novo momento e tudo mais. E aconteceram algumas coisas loucas, né, cara? Tu vê a Microsoft querendo comprar os bagulho por 10 bilhões de dólares, seria a segunda compra mais cara da Microsoft. Tu observa o Google, primeira vez eu acho que eu vejo o Google com, entre aspas, medo dessa revolução. Vamos falar sobre isso aí. E literalmente o Google falou sobre isso, né? Falou assim, cara, nós temos que nos atualizar. Sim. Então tu imagina, né, o Google que hoje, tu pensou em buscar alguma coisa, o que tu faz? Cara, dá um Google, né? Né? E a Microsoft, o Bing, é isso, né? Bing, né? O Bing da Microsoft com a possibilidade de comprar essa empresa para potencializar o Bing e assim por diante. E a coisa que mais me assustou nessa semana foi um livro que o cara lançou, que ele fez em 72 horas, esse livro, usando essa tecnologia que tu vai explicar. E ele colocou na Amazon 72 horas depois, impresso, por R$ 8,99. Ele tinha no Kindle, $0 no Kindle, mas R$ 8,99 com o e-book impresso que ele fez em 72 horas usando essa tecnologia. Daí eu falei assim, eu tô há 3 anos tentando escrever um livro, cara, agora eu vou voar, né, velho? Agora eu vou escrever um por dia. Brincadeira. Mas, Evandro, vamos lá, então vamos falar qual que é essa tecnologia, perfeito, pode ser? Vamos, então eu quero que você fale o nome da tecnologia e você também faça uma pequena introdução sobre o que é essa nova tecnologia que está todo mundo assustado. Perfeito. Então, a gente vai comentar sobre a tecnologia do ChatGPT. GPT, né? Ele é desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI, né? Que é uma empresa americana.
né? Eles fazem o desenvolvimento de diversas coisas usando inteligência artificial desde 2015. Né? Então a base disso tudo é inteligência artificial. É tudo inteligência artificial, a base é inteligência. Existem várias empresas por trás que investiram grana, né, para que isso acontecesse. Ou seja, já tem uma galera atrás já investindo. Tem. E isso, a Microsoft, uma das que mais investiu, ela investiu em torno de 1 bilhão já em cima dessa plataforma. Ela já investiu tudo isso. E agora, né, quando eles investiram, viram que bombou muito em dezembro de 2022, que realmente ela veio no ápice, onde ela foi liberada para todo mundo usar. É uma tecnologia que liberou para todo mundo usar. E realmente é um chat. Né? A gente está falando sobre um chat. É uma coisa simples, em teoria. É uma coisa simples para o usuário, por isso que ele engajou muito. Essa plataforma ela chegou a engajar 1 milhão de usuários em menos de uma semana. Né? Menos de uma semana que foi pro mercado, isso, 1 milhão de pessoas foram lá e fizeram alguma coisa com ela. E começaram a brincar, se cadastrar ali, né? Que é bem simples, realmente. Você se cadastrar, entrar e começar a brincar. Porque nada mais é do que você entrar e conversar num chatzinho. Né? Como se eu estivesse, por exemplo, na frente de uma pessoa que sabe tudo, isso. Tipo um semideus. E mais um pouco. Um semideus que sabe tudo, e eu perguntasse para ele qualquer coisa e ele tivesse sabedoria para me explicar. Ou seja, não é um buscador que nem o Google, que ele mostra as preferências de busca, não é isso? Não, como é que ele funciona? Né? Diferente do Google, o Google ele busca um monte de páginas, indexa a informação. E você tem que escolher. Você tem que escolher o que você achar a melhor resposta. Perfeito. Né? Então, por exemplo, pesquise lá o que é um microfone. Né? Eu coloco lá no Google, o Google vai te dar algumas opções de sites mais relevantes e tu vai ter que tirar alguma conclusão ali daquilo que o Google te traz. O ChatGPT, tu joga isso para ele, cara, ele já te explica na hora. Tu não precisa ficar pesquisando, não precisa ficar escolhendo. Posso dar um exemplo bem simples, né? Claro. Eu quero uma receita de bolo de banana. Perfeito. Então eu vou lá no Google, o que eu faria? Digitaria bolo de banana, ele me traria lá os patrocinados, possivelmente, né? Os primeiros 3, geralmente os patrocinados. Sim. Abaixo ele traria lá o site, lá, tudo gostoso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu teria que escolher. Então eu clicaria no tudo gostoso, clicaria tal, olharia a melhor receita para que eu pudesse fazer em casa e faria. É isso que funciona no Google. Perfeito. E no ChatGPT, como funcionaria o bolo de banana? Perfeito. No bolo de banana, simplesmente tu fala pro ChatGPT, eu quero fazer um bolo de banana. Só isso. E ele vai te dar passo a passo exatamente. É tipo como eu faria ligando pra minha mãe, assim, mãe, como é que eu faço aquele bolo de banana gostoso? Exatamente isso. Tu vai ligar, ela vai te dar todas as instruções, o ChatGPT vai te dar todas as instruções. E o mais legal é que você pode ainda brincar mais ainda, né? Que, por exemplo, no Google, normalmente quando a gente pesquisa no Google, a tendência é usar palavras-chave. A gente às vezes a gente coloca uma frase, uma pergunta completa, né? As pessoas com um pouco menos experiência até colocam. Mas pessoas que já estão acostumadas todo dia pesquisando, tu já sabe que se tu colocar algumas palavras-chave... Tipo, bolo de banana. Isso. Facilita como fazer um bolo de banana. Tu coloca algumas palavras-chave. No ChatGPT, ele interpreta o texto. Né? Ele interpreta completamente o que você vai colocar. Então, se você colocar assim, como fazer uma receita de bolo de banana com uma cobertura de coco? Ele vai te dar bem certinho utilizando. Ele vai te responder bem certinho. Cara, para você fazer um bolo de banana, você precisa dos seguintes ingredientes, depois o tempo de preparo, vai te responder tudo na hora. Né? Eu entendi. Cara, e quanto custa a brincadeira, velho? Cara, aí que tá. Né? Aí que tá. A OpenAI, que é a empresa que fez o ChatGPT, que utiliza algumas tecnologias por trás, existe parte paga, mas o ChatGPT é 100% gratuito. Tipo o Google, assim. Tipo o Google. Você entra, e como é que eles vão monetizar? Tu já pegou o lance da monetização? A futura monetização dele, que já está até acontecendo, é liberar o ChatGPT para você usar numa outras plataformas. Tanto que já tem muita gente usando o ChatGPT para melhorar os bots de conversa que já existem hoje. Eu vou fazer uma pergunta agora. Então, assim, digamos assim, vamos colocar na prática. Lá na minha empresa, se eu quiser um dia melhorar o atendimento do meu consumidor, quem sabe um dia esse ChatGPT, ele vai atender meu cliente e o cara nem vai saber que é um humano ou um computador. Não vai saber. É isso aí. E com custo possivelmente mais baixo. Isso. Hoje eu já fiz algumas pesquisas de custo, de como para utilizar ele para algumas integrações. Tem coisas que tu consegue fazer praticamente sem custo. Tem coisas que tem uns centavos ali que você trabalha, centavos de dólar, para você colocar e começar a utilizar ele integrado com outras plataformas. Existem algumas plataformas que já lançaram no mercado a integração com ele. Né? Tem uma plataforma bem conhecida que é a Zapier, que até é usada aqui pelo pessoal da Nova, todo mundo usa, que ela faz integração com muita coisa. E ela já lançou com o ChatGPT. Então você consegue já automatizar algumas coisas, mensagem WhatsApp, e-mails e texto e tudo mais, já consegue automatizar com ele. E essa tecnologia, sim, ela pode trazer um grande impacto para as indústrias, né? Sim. Quando eu falo indústria no sentido geral, assim, né? Seja uma indústria de tecnologia mesmo, ou seja a nossa empresa, né? Ela pode ser Tu acredita que ela seja uma revolução tanto quanto foi o Google lá atrás, por exemplo, quando ele subiu? Porque o Google não foi o primeiro buscador, né? Sim. Tinham outros buscadores. Tanto acredito que está sendo uma grande revolução, até na indústria, vamos dizer, na indústria do conhecimento.
né? Universidades, escolas, né? Empresas que vendem conhecimento, né? Por quê? Porque o ChatGPT ele é muito fácil, né? De você conseguir adquirir conhecimento muito rápido. E você não precisa estudar muito, né? Estudar como pesquisar, o que eu vou pesquisar para chegar na conclusão de algo. Com ele você consegue ser bem objetivo. Por que ele está sendo uma revolução para o mundo da educação? Se você pegar Nova York, já tem escolas que estão bloqueando o uso do chat, estão proibindo, né, o uso dele. Por quê? O cara faz prova se quiser. Porque os alunos estão fazendo trabalhos, né? A professora ou o professor delega lá um assunto e simplesmente eles vêm com um texto do ChatGPT. E no mínimo foda pra caralho, assim, porque deve ser profundo, lindo, maravilhoso. Fala assim, ó, só por ser tão perfeito dá pra dar 0, cara. Perfeito, tanto que tem um artigo que eu vi hoje à tarde, que saiu na The New York Times, que tem uma professora que ela estava lendo os artigos que os alunos fizeram sobre um determinado tema, leu. De repente ela leu um que era extremamente perfeito. Que na hora ela, muito cara... bom pra ser verdade. Muito e era bom do pra ser Joãozinho verdade. que senta na última poltrona. Isso aí. Tipo o Erlon, né? Na época da escola. Os nerds mais escondidinhos. Aí ela foi conversar com esse aluno e realmente ele declarou que usou o ChatGPT. Então, a partir desse momento, o pessoal, a escola em si, ela proibiu o uso, né? Mas assim, sabe que proibir só não adianta, né? Então, essa professora, ela está mudando a forma com que a empresa, a escola ali, está fazendo o ensino médio, ali, ensinando as pessoas passando. Ela não manda mais esse trabalho em casa, ela começa o trabalho já na escola, obriga a pessoa já a escrever algo na escola. Mudou a forma, então. Mudou a forma de fazer devido ao ChatGPT. Deixa eu fazer uma pergunta, Erlon. Eu estava observando assim, por exemplo, nós temos hoje quando tu falou a indústria do conhecimento, eu vou entrar na parte de jornalismo, né? Na parte do jornalismo nós temos o cara que vai escrever uma matéria lá, né? Então, sei lá, aconteceu alguma coisa lá com um acidente aéreo no Nepal lá que matou 68 pessoas. O ChatGPT, se eu coloco lá alguma informação, ele pode construir uma matéria jornalística. Perfeito. Eu falo, inclusive, quantas palavras, quantos parágrafos ele vai escrever. Mais ou menos nesse sentido? Ótimo. Tanto que eu fiz vários exemplos, testes, até fiz publicações, sem as pessoas saberem que é ou não um ChatGPT, né? Mas ele tem uma questão ainda de limitação no quesito de que ele só tem conteúdo até 2022. No finalzinho de 2022, um pouquinho antes, ele tem informação, que foi quando ele foi lançado. Então, por exemplo, um conteúdo atualizado, ele não vai conseguir te dar informação. Mas, se você perguntar lá para ele, como eu fiz em alguns momentos para testar, cara, me dê 10 pontos aí sobre por que uma empresa tem que inovar. Cara, ele vai te dar a redação, te explicando, vai te dar os 10 pontos, tudo bonitinho. Ele vai fazer um texto para você, bem completo, com a matéria. Tanto Perfeito. que já existem vários sites americanos que estão sendo, criticados por estar Eles estão usando. Estão usando a full. Estão jogando informação lá, criando vários artigos, várias publicações, 100% por causa do ChatGPT. E uma das coisas que eu estava comentando ontem, qual a possibilidade, por exemplo, de eu pedir um e-book sobre determinado assunto e uma outra pessoa, outro profissional pedir também um e-book sobre determinado assunto e no final, por exemplo, ter um e-book igual? Perfeito. Cara, isso pode acontecer? A possibilidade é muito baixa. Tá? Por quê? Porque ele existe milhões de artigos e conteúdos que ele utiliza para entender como criar um artigo. Criar um conteúdo. Até eu fiz vários testes, também perguntando para ele, vários logins diferentes, perguntando a mesma coisa. A resposta é sempre diferente. Ela é o mesmo contexto, possivelmente alguma coisa de contexto vai ser semelhante, mas a forma de escrita, palavras utilizadas, ele vai ser diferente. E a penalização nas buscas, por exemplo, pode haver uma penalização, por exemplo, futuramente das buscas, por exemplo, o Google identificar que é um artigo possível feito pelo... Sim, sim, perfeito. Tanto que já existe agora, foi lançado recentemente, eu não lembro exatamente aonde, que um rapaz já lançou uma ferramenta para identificar se aquilo foi feito via ChatGPT. É você realmente entender se aquilo é um plágio ou não da ferramenta. Porque, querendo ou não, o ChatGPT ele é uma plataforma de aprendizado, uma inteligência artificial ali, que é uma plataforma que vai aprendendo com o tempo, só que ela segue um padrão. É uma lógica, né? Então, essa ferramenta, ela consegue entender essa lógica, que é do ChatGPT e acusa que aquilo lá... Cara, mas é algo assim... O cara é muito foda, muito bom, né? Pra ele conseguir criar isso, né? Viu, uma coisa que eu tô falando muito, assim, eu acho que faz mais de ano que eu defendo a tese, da autenticidade, né? A gente sabe muitas vezes que hoje, né, cara, nós temos muitas pessoas que geram conteúdo, seja nas suas empresas, né, seja, por exemplo, conteúdos de posicionamento pessoal, aonde o cara ele usa muito o algoritmo a favor dele, né? Então, ele vai lá, vou pegar a foto do carro porque vai potencializar o gatinho bonitinho que vai potencializar. E o cara muitas vezes não está conectado lá com a essência dele realmente, com o que ele quer transmitir, né? Você acredita, por exemplo, que nós vamos viver uma onda também que a imperfeição vai ser a perfeição? Sim. Porque assim, vai ter... A qualidade da tecnologia ela fica tão alta
que você, como leigo, você já aprende muita coisa. Não precisa nem ser leigo. Você, como, às vezes, expert em algum assunto, você vendo algum artigo e tudo mais, ainda aquele artigo ele vai te entregar tanto valor, mesmo ele sendo gerado em alguns segundos pela uma plataforma de inteligência artificial. Então, a possibilidade disso se tornar corriqueiro para várias outras coisas, é total, né? Tanto que a autenticidade, ela é questionada, já é muito questionada, tanto nesse caso que você falou do livro. Pô, cara, né? é loucura, velho. O livro, cara, o cara recebeu muita crítica, né? Até ele fez uma entrevista para uma revista americana, que ele falou que, cara, o celular dele, no momento que ele lançou, não parou de receber críticas e galera, tipo, quase ameaçando ele por ele estar quebrando com os paradigmas. Tem que ser autêntico, você tem que fazer a tua arte, porque além do texto, ele fez a criação. Caramba. Mas daí ele utilizou outra ferramenta, não foi o ChatGPT que gerou a criação, mas o texto foi, né? Ele usou uma outra inteligência para gerar a arte. Então ali as pessoas criticaram ele por essa autenticidade. Ou seja, ele não usou a capacidade cognitiva de pensamento dele. Perfeito. Ele usou a capacidade da máquina. Isso, ele usou total a capacidade da máquina. Claro, que o que a máquina faz? Ela te responde baseado em cima de algo que você pergunta. Ou de algo que você... Eu tenho uma pergunta, inclusive, depois de falar sobre isso. Então ele coloca lá uma ideia, eu quero criar uma história sobre tal. Aí a máquina vai começando e ele meio que vai... Não que ela vai guiando a máquina para ela ir complementando para ele, porque ela é muito usada, o ChatGPT, para você fazer complemento de texto ou reescrever o texto de uma outra forma. Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de falar e conversar e fazer texto não formal. Tá. Né? Então, às vezes, o que eu já utilizei a plataforma, que dá para ser utilizado para a criação do livro, ali, provavelmente que ele usou também. Eu coloquei uma ideia de um texto do que eu queria falar e eu pedi para o chat. Reescreve isso para mim de uma forma não formal, utilizando emoji, para eu mandar para os clientes. Deixa eu fazer uma pergunta. Falei um monte. Daí lá no meio, por exemplo, do chat, você tinha um texto de merda. E daí você queria transformar num texto foda. Perfeito. Resumidamente. Isso. Daí você foi lá e simplesmente escreveu: Ô chat, eu quero transformar esse texto num texto foda. 2 pontos, tá aqui o texto. É isso que ele fez. Isso. Exatamente isso. E daí quanto tempo demorou? Tipo, 2 dias? Tá? Alguém escreveu? Um japinha? Na hora retornou. Na hora, já pingou, voltou. Isso. Só que, cara, antes de eu fazer a pergunta de R$1 milhão, eu queria te fazer uma outra pergunta, né, cara? Relacionada principalmente à questão da instabilidade. Eu fico imaginando. Aconteceu bastante. As máquinas por trás de tudo isso, servidores, cara. Perfeito. Servidor para rodar tudo isso, Perfeito. cara. E a gente sabe que hoje nós estamos numa crise também dos chips, né? Sim. Inclusive a própria Google, né? O Google, vamos falar de servidor da Google, estava observando a questão de Taiwan, né? Que é o maior fabricante lá de chips hoje no mundo, 90%, salvo engano, é de Taiwan. A tecnologia é dos Estados Unidos, mas é fabricado especificamente numa empresa em Taiwan. Inclusive, a máquina que imprime o chip hoje é uma máquina que somente é produzida por uma empresa só no mundo. E ela é produzida, se não me engano, uma empresa holandesa. Ela é montada em outro país da Europa e é enviado, por exemplo, para Taiwan lá, e é a única que consegue imprimir os chips ali com as máquinas de autoprocessamento. E a possibilidade ali com aquela guerra Estados Unidos e China ali, a possibilidade daquele corredor, tanto que a China fala que Taiwan é uma parte da China, né? Estados Unidos fala que Taiwan é Taiwan, é só dele, né? E o que eu vejo, por exemplo, o Google corre o risco de ficar sem, por exemplo, chips para os seus supercomputadores. Né? Vou dar exemplo do Google, mas aí tu pega outros grandes players de servidor. A própria Microsoft, né? A própria Microsoft. E aí, de repente, vem o chat GPT e o bicho derrete o servidor a ponto de cair, cara. Como é que vai funcionar isso, velho? Sim, tanto que hoje à tarde eu estava fazendo alguns testes, pesquisando. Eu tentei entrar hoje e não entrou. Ele bugou. Ele caiu. Ele deu, inclusive, uma mensagem que estava fora da... Sim, ele trata. Tanto assim, porque uma que eles não esperavam o boom. É que dificilmente se espera um boom tão grande de algo. E não está preparado. Não está preparado para dar um boom tão grande. Mas, por trás, ele tem uma estrutura federal. Já tem, no caso. Já tem. Hoje que ele usa muito a estrutura da Microsoft, né? Microsoft Azure, que é uma estrutura de cloud. Isso. Azure, que é uma estrutura de computação em nuvem da Microsoft. Então, quando tu fala Microsoft Azure, é o computador na nuvem da Microsoft. Como se fosse o Google Drive hoje. Isso aí. Perfeito. Eles usam muito essa estrutura. Também usam o Google. Até porque eu não sabia exatamente o que eles usavam. Para quem que eu perguntei? Perguntei pro chat, né? Você tinha perguntado pro Google. Não, perguntei pro chat. Pro chat, eu perguntei pra ele, cara, qual que é a tua estrutura de servidores? Como é que tu funciona? Ele explica tudo, ele mostra, né? Aí eu fiz esse questionamento para ele. Então ele, principalmente por causa da estabilidade, para entender o porquê cai tanto, né? Porque caiu tanto, né? Principalmente porque ele é escalável, então ele vai escalando aos poucos conforme a necessidade. Mas chega um momento que ele tá numa escala tão grande que, cara, não escala mais. Que não vai escalar mais, a não ser que ele comece a usar
mais servidores, que é o que ele faz. O principal dele está na Microsoft Azure, mas ele já usa Amazon, já usa Google, já está usando faz a redundância, faz todo aquele para conseguir se mas hoje eu fico imaginando assim, Erlo, que por nível de... Vamos dar um exemplo assim, vou pegar o exemplo de novo de forma leiga. Lá no Google, quando eu digito lá bolo de banana, ele vai consumir um pouco do servidor. Sim. Mas quando eu falo com o computador, ele consome mais? Muito mais. Muito mais porque assim, ele faz uma... No momento que tu está pesquisando no Google sobre bolo de banana, ele já tem as respostas prontas para ti. Ele já tem as respostas computadas. Está indexado. Está indexado. Tá lá o link, é o hiperlink, na verdade é o hiperlink. É o hiperlink, já está lá salvo. Ó. Quando o Google já tem lá. Quando alguém pesquisar bolo de banana, responde isso. Já tem lá certinho, já pré-indexado. Então, por isso que a busca é mais rápida. Né? O Google responde ele já mais tá com a rápido, informação. já está ali. Né? O ChatGPT faz o quê? Ele analisa o que você mandou, né? A inteligência. Tá, então, na hora que tu escreve, ele vai para o banco de dados do mundo e começa a entender, raciocinar, vamos assim dizer, para te dar a melhor resposta. Né? Porque ele se baseia tanto no como você quer que ele responda. Tá. Se ele, como eu comentei, se é formal, informal, se é com emoji, sem emoji, tipo, isso no Google tu não faz. Né? O Erlo, uma pergunta agora que é a minha pergunta de $1 milhão ou de dólares, acho que é melhor, né? Ou euro, o que tu prefere? Dólares. Dólares, tá, então $1 milhão. A era da pergunta, cara. Eu falo muito em vendas, né? Que em vendas nós estamos numa era da pergunta e não do diagnóstico. E agora tu me traz aqui uma coisa que dá o diagnóstico. Mas, para que ele me dê o diagnóstico, eu preciso fazer uma boa pergunta. Você acha que nós vamos aprimorar o nosso conhecimento, nosso tato, nossa intelectualidade para fazer perguntas certas, né? Porque o cara faz a pergunta errada, a resposta pode vir errada também, né? Tanto que até o próprio ChatGPT, ele fala no início dele que, cara, as respostas são de uma máquina. Então, a possibilidade de vir uma resposta que tu não está esperando por causa que a tua pergunta não foi mal formulada para a máquina, ela não vai te dar a resposta clara. Tanto que, às vezes, tu tá lá perguntando alguma coisa e nada a ver, né? Tanto que até nós lá na D3C, na empresa, a gente tem uma frase, faz tempo já que a gente tem essa frase, a gente usa, que nós como desenvolvedores, o bom desenvolvedor é quem? É aquele que sabe fazer a pergunta certa, que sabe pesquisar. Boa. Então, tipo o bom vendedor, então. Isso aí, faz a pergunta certa, mesma coisa. Né? Então, como você vai aprendendo, como que você sabe bem pesquisar? É saber colocar as perguntas e as palavras exatas. Então, o ChatGPT, quanto melhor você souber perguntar para ele, melhor você ter conhecimento sobre isso, ele vai conseguir te responder da mais assertivo possível, né? Outra coisa que a gente observa, né? A gente começou a trabalhar junto, acho que era em 2011, 2010. 2010. A gente começou antes, depois a gente parou, depois a gente voltou. Mas desde quando a gente começou juntos novamente, segunda vez, né? Que a gente fazia lá os sites mais básicos e tudo mais, a tecnologia ela evoluiu de forma absurda, né? Total. Só que a minha pergunta é outra, não é sobre a tecnologia. É o conteúdo, né? Porque a partir do momento que a tecnologia ela avançou, a quantidade de conteúdo se exponencializou. Sim. Nós pegávamos a época do Facebook, nós tinha lá os grupos, né? Grupos não, o grupo era no Orkut, né? Que tinha os grupos de discussão lá, os depoimentos. Depois o Facebook, o Facebook também tinha as lá dos grupos, não sei do que. Era uma entrega totalmente diferente. Então, só que hoje tu vai pegar, por exemplo, assim, o TikTok, Instagram, tu vai pegar o LinkedIn, né? Tu vê todas as ferramentas hoje, é muito difícil ela ter números negativos. O único número negativo que eu vejo nas ferramentas é a quantidade menor de tempo que a pessoa fica num conteúdo. Ou seja, vamos observar hoje, cara, tu tem os Reels, tu tem lá o videozinho do TikTok, o cara fica 15 segundos, o cara fica 2 segundos e passa a tela. E a gente começou a receber uma coisa que é a obesidade, né, de informação, nem de conhecimento, né? Porque muitas vezes nem conhecimento o gatinho lá, não sei, não é conhecimento, né? Obesidade de informação. Muito mais, inclusive, que na época que nós ficávamos assistindo a sessão da tarde em casa. Uma vez tu tinha uma tela, hoje não, o cara está assistindo a sessão da tarde, ele está assistindo o jogo e muitas vezes tu vai lá no mosaico do Sport TV com 3 telas, e tu tem o teu celular na mão e o tablet do lado e que sai no computador do outro lado e você navegando toda aquela brincadeira, né? Então o que eu observo hoje? Que chegamos no momento onde uma ferramenta vai construir um post. Que uma ferramenta ela vai construir um e-book, que ela vai construir uma receita nova de algum determinado produto. E no final, cara, o cara que é vagabundo, ele vai ter mais capacidade de gerar conteúdo de merda, entendeu? E eu vejo que aquilo que já é uma obesidade intelectual, uma obesidade de conteúdo, de informação, ela vai se exponencializar ainda mais. Né? Então, tu acredita que isso vai acontecer mesmo? A gente começar a receber mais informação ainda? Sim. Concordo plenamente, vai acontecer porque é mais fácil.
É mais né? fácil. Sim, o cara que não quer trabalhar, o cara vai lá assim, ó, faz um e-book aí, não sei do que, faz um post, não sei do que e vazou. Tanto que né? acontece muito, né? Já tá acontecendo. Então, merda, né? assim, cara, muito mais pessoas e empresas começam a gerar bem mais conteúdo, né? Só que não é autêntico, velho. Não é autêntico, só que muitas vezes resolve aquele problema específico, porque ele é um conteúdo que vai dar um conhecimento, né? Só que às vezes não vai, às vezes, ter um conteúdo tão profundo. Cara, né? será que um dia não vai ter um selo de autenticidade? Tipo, selo orgânico, tá ligado? Tu vai lá assim, ó. O cara assim, ó, Pode ser. eu que fiz, né? É. Daí o cara daí vai começar a voltar, tipo, meus desenhos que eu faço ali, não, vamos começar a fazer o seguinte, eu vou escrever um e-book na carta agora. Vou escrever, eu vou tirar uma foto e vou subir o e-book escrito à mão aí. Cara, isso é bem improvável, porque assim, existem vários selos hoje que garantem várias coisas. Nada mais do que viável ter um selo que garanta a autenticidade daquele conteúdo. Eu que escrevi. E foi uma pessoa que escreveu. Cara, eu acredito assim, ó, a gente falando isso, cara, talvez um dia fique perpétuo esse conteúdo, né? Talvez um dia as pessoas vai acontecer isso, né? Realmente, agora eu tô falando assim, beleza, cara, se eu quero consumir um conteúdo de máquina, beleza. Só que vai acontecer um negócio, cara, olha só, presta atenção. Tipo, eu vou lá, faço um e-book na minha empresa, certo? Sim. E para entregar esse e-book, seja cobrando ali, que nem o cara cobrou os $8,99, ou eu entregando de graça para pegar o lead. Sim. Só que, velho, eu vou lá e baixo um e-book sobre bolo de banana. Por que eu vou baixar um e-book se eu posso ir no chat GPT, que não vai pegar meu lead? Que não vou precisar entregar nenhuma informação e falar assim, ó, ô chat, faz o e-book de bolo de banana para mim? Você pegou o lance? Tipo, tu não vai precisar mais entregar o lead pelo livro de bolo de banana. Perfeito. Tem vamos um pouco mais a fundo, né, cara? Eu tava pesquisando algumas coisas bem importantes para a parte de cuidar de saúde, né? Cuidar de saúde, tu pensa que tem algumas coisas que tu... Claro, sempre conversar com o médico, óbvio, é o ideal, né? Mas, cara, eu testei, né? Joguei na ferramenta assim... Eu joguei pra ferramenta, eu tenho tanto peso, quero perder tanto, quero chegar numa saúde tal e minha meta é essa aqui. Tu falou tudo isso numa única Sim, pergunta? num texto, isso aí, numa pergunta. Falei pro chat, digitei ali pro chat, falei pra ele... Inglês ou português? Tanto faz. Tanto faz. Aí que vem o detalhe, ele faz em qualquer idioma. Né? Tu manda lá qualquer idioma e ele responde... Pode falar em russo, cara. Pode falar em russo, pode falar em chinês, o que tu quiser, mandarim no caso. Fala o que tu quiser lá, ele vai responder pra ti. Né? Tanto, assim, eu fiz perguntas nos 2 idiomas, até aproveitando o gancho, e, cara, a resposta, a qualidade é igual. Muito né? Ele não faz aquela tradução Google que não conjuga verbo e fica ruim. Inclusive o Google, quando tu faz uma pesquisa em português num assunto hoje que está em Trend Tops, por exemplo, lá na gringa, ele não vai te trazer informação. Salvo que alguém traduziu aquilo. Né? Sim, salvo que alguém traduziu. Perfeito. Ele não vai te trazer, né? Ali ele traz, indiferente Isso que é louco também, né? Isso. Voltando ali, eu falei pra ele que eu queria isso. Cara, eu me surpreendi. Ele deu umas 2 páginas pra mim de o que é o ideal eu fazer, né? Qual alimentação eu seguir. Até alimentação? Até alimentação. Me falou quais alimentos, quantas quilocalorias eu consumi. Cara, ele me passou tudo. Um diagnóstico como se fosse um nutricionista, uma nutricionista. Ele passou toda a informação certinho. E, cara, eu fui na nutricionista também, obviamente. Depois fez um check. E validei. E aí? Cara, muita coisa bate. Muito parecida. Bem parecida, assim, algumas coisas bate. Cara, os alimentos, mas... em teoria, parte do pressuposto da lógica, né? Sim, é a sim, lógica, sim, né? é a lógica. Uhum. E outra coisa agora, assim, Evandro, aproveitando o gancho, né? Imagina o varejo. Né? Não vamos falar da Americanas, né? Mas, imagina o varejo, né? Eu quero comprar uma televisão de 60 polegadas e colocar na minha casa. Chego lá na loja, daí o vendedor vai lá e me atende, vai me oferecer o que, então geralmente o que mais convém, né? Né? Convém para a loja, geralmente, né? Tem metro para bater. Para a loja, para o cliente nunca, né? É muito difícil, né? E assim, não é a culpa do vendedor, muitas vezes é a culpa da cultura, né? A cultura, inclusive da própria meta, muitas vezes condiciona o cara a oferecer aquilo, né? Então, muitas vezes o que o cliente precisa, tanto que hoje tu observa que poucos vendedores fazem perguntas profundas para conhecer o cliente, ele já dá o diagnóstico. Sim. Por quê? Tu vai dar o diagnóstico porque tu precisa vender. Né? Pô, cheguei na loja, né, para comprar a TV. Naquele momento, eu chego lá e vou fazer uma pergunta pro vendedor, que já hoje tem dificuldade de sair fora do habitat do produto, da parte técnica. Ele não consegue entender assim, qual é o tamanho da tua sala, qual a distância da parede pro sofá, tu tem filhos, não tem filhos, tem cachorro, né? Todo aquele negócio. De repente ele chega lá e eu vou com a ferramenta e falo assim, ferramenta, eu tenho 2 cachorros em casa, tenho 2 crianças, um tem 6 anos, não sei o quê, eles assistem em média 15 minutos de TV por dia, eu tenho uma sala de tanto tamanho, não sei o quê, qual que é a melhor TV com as melhores... Tu entendeu? Perfeito. E ele vai falar assim, ele vai falar qual a TV, possivelmente vai me explicar o motivo pelo qual aquela é a melhor TV. Bem, cara, eu não... Eu fiz uma analogia louca aqui. Mas ótimo, eu vou ter que testar isso pra bem. Tava preparado. Essa analogia foi muito boa. Assim, acredito que, cara, a experiência que eu já tive com ele, provavelmente vai te responder. Não vai falar marcas, né? Porque ele não fala marcas. Ele não fala marcas. Galera, ele não fala marcas. Não vai falar marcas, não vai dizer... Ainda, né? Ainda, né? Quem sabe Até um uma dia marca no Ads, né? No Ads? Patrocinado? Provavelmente.
Provavelmente, né? Pode acontecer de vir um patrocinado dentro ali, mas até então ele não vai falar marcas, mas ele possivelmente vai te falar a TV ideal, o tamanho ideal, se é LCD, se é LED, o que é. O tipo, né? né? O tipo a parte da técnica. TV, a parte técnica dela, provavelmente ele vai te falar e com certeza vai te explicar o porquê daquilo. Né? Tanto que a maioria das perguntas que a gente faz ou que tu conversa, que assim, uma questão importante, não é só pergunta, tu pode conversar. É uma conversa. Uma conversa. Como se tivesse um chimarrão ali. Aquele nós aqui, por exemplo. Isso aí, total, né? Próxima vez eu vou te tirar e vou colocar o chefe. Ele vai conseguir responder muito mais perguntas, que eu tenho certeza, né? Mas só em português, né? Porque eu não sei falar inglês. Né? Mas eu responderia em inglês também. Que merda. Aí nesse caso, ele vai te responder, vai te dar várias informações ali, exatamente do que tu precisa, né? E vai te explicar, tanto que todas as perguntas que tu faz para ele, te diz o porquê. Né? Não vai dizer só tal coisa específica, vai dizer. E até falando nisso, uma coisa, até que eu falei que ele não fala marcas, e uma coisa também que ele não faz, que é a questão de privacidade, ele não fala sobre pessoa física. Né? Salvo que é uma pessoa que é pública. Tipo, o Elon Musk ele vai falar. Isso, ele vai falar. O Alexandre Weber não vai Olha, agora tu levantou uma coisa muito legal. Olha aqui uma coisa que dá para fazer utilizando figuras públicas, né? Vamos usar o Elon Musk, né? Você pode colocar na ferramenta assim, eu gostaria de criar um tweet sobre bolo de banana como se fosse o Elon Musk. Ele vai lá e cria. Ele vai criar baseado no que o Elon Musk escreve. Na forma que o Elon Musk escreve. Ele vai te dar o tweet falando. Ele vai pegar o tom, ele vai pegar as hashtags ali, talvez a maneira. As hashtags, as palavras que ele usa e vai criar um tweet. Né? Cara, que loucura, velho. Ele consegue até fazer isso. Então, na verdade, eu posso personificar a minha figura com a dele. Eu posso, tipo assim, ser muito parecido com ele no posicionamento. Sim. E aí eu volto a falar sobre a autenticidade. Olha que loucura, né? A gente volta de novo a falar sobre a autenticidade. Por isso que eu digo assim, cara, eu tenho uma frase que eu uso muito aqui com a galera, que a imperfeição, ela é a perfeição. Quando a gente leva lá a galera, por exemplo, né, do Member Black do HJ Conference, no meio do mato, comer um costelão, que é imperfeito, né? Banheiro imperfeito, né? Churrasqueira lá imperfeita, a natureza é imperfeita. Naquele momento, a gente consegue entregar uma coisa chamada essência. Eu acho que cada vez mais isso vai estar realmente vivo nas nossas memórias, assim, sabe? Tu querer viver o que é imperfeito, sabe? Eu acho que a imperfeição ela vai trazer um sentimento talvez diferente. Eu acho que o sentimento de você ver algo muito perfeito, né? Sem talvez um vício de linguagem, né? Sem uma maneira coloquial, mesmo daqui a pouco até a ferramenta fazendo, como você falou agora, eu acho que ela pega o vício de linguagem de Elon Musk e constrói o tweet, né? Mas eu vejo que a gente vai sentir isso, tá ligado? Porque tu vai sentir daquela pessoa que ela não é aquela pessoa. Por quê? Porque a hora que ela chegar na tua frente, cara limpa, sem o chat buzinando no ouvido, como que ela vai se comportar? Será que ela vai ser aquela pessoa perfeita? Ou ela vai ser a pessoa que ela tem que ser, a pessoa imperfeita, tá ligado? Então, possivelmente vai acontecer muito dela, cara. Nem ela saber o que ela publicou. Nem ela saber sobre o que ela fala online. Uau, que merda. Né? Porque ela vai automatizar até a publicação. Vai dizer ela pro chat, gera e publica pra mim em tal lugar. Só que olha só que loucura, né, Evandro? Conforme o volume das pessoas vão entendendo isso, vão usando isso, elas vão entendendo os horários melhores. Aquele horário que era melhor já não é melhor. Tu tá ligado? Porque o que vai acontecer? Se todo mundo publica naquele horário, que é pra ser o melhor, acaba não sendo melhor. E aí vai acontecer uma outra coisa também, que é a audiência fake. Porque se eu começo a não usar mais a tecnologia e eu só quero participar dela para ter a métrica de vaidade, o like e tudo mais, faço textos perfeitos para isso. Só que ninguém vai lá olhar. Porque tem muitos o quê? Tu mesmo falou hoje, vocês robôs aqui curtindo minhas fotos, entendeu? Daí tu começa a ver métrica de vaidade, né? E você acha que aquilo ali, por exemplo, você é o cara. E aí uma coisa que eu falo muito pra galera. Nós temos que entender o que uma rede social, por exemplo, né? O que realmente importa no final é o quanto tu monetiza. Monetização no sentido de quanto resultado tu causa, tá ligado? Não somente a vaidade de você ver lá um número qualquer. Daí você consegue entender assim, se tem gente que além de dar o like, além de conversar contigo, ela quer pagar pra você, cara, tá fazendo sentido. Entende? Porque o que eu vejo hoje muitas pessoas, né, que tu passa lá, por exemplo, um Reels, você vai lá, aperta no coraçãozinho, mas não necessariamente que tu curtiu aquele conteúdo. Você nem ouviu o áudio muitas vezes. Você viu a imagem, era mais bonitinha assim, e tu passou, vou clicar. Tanto que a gente observa muitas vezes quando a gente capta lead, né, o time de marketing aqui sabe, que você cai ali, não, mas eu não cliquei, o cara nem lembra, cara. O cara nem lembra que clicou no CTA, muitas vezes ele deu informação, né, ele colocou o nome, ele nem lembra de tantas coisas, né, que ele vai fazer, que ele faz durante o dia na internet, né.
Então o que eu vejo assim, né, Erlo, é essa questão de autenticidade. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que aprender. E outra coisa que nós aqui, né, que eu acho que tem que levar pra galera, inclusive, né, só pra gente cortar um pouquinho, né, nem sei se tá na metade, não tá, quanto tempo a gente passou, mas tá massa, né, o conteúdo. Passaram 30 minutos já. 30 minutos, mas estamos aí no 12, né? Mas uma coisa importante assim, de a gente falar, nós estamos, então, hoje, fazendo o nosso primeiro episódio, é um episódio especial do Fricção de Ideias. Fricção de Ideias é a nossa análise de mercado diária, né, com informações relevantes sobre o mercado. Então a gente fala na manhã do dia seguinte sobre o dia anterior. E agora nós estamos com um assunto específico, mais profundo, com mais tempo de duração, para explicar algo que realmente a gente traz de alguma forma muito fracionada lá para a nossa análise de mercado, né? Hoje estamos falando aqui então sobre o chat GPT, que está revolucionando aí várias coisas. Como o Evandro falou, velho, pô, o chat está respondendo até coisas que talvez você como marido não sabe responder para a esposa, né? Então de vez em quando eu falo assim, amor, eu vou no banheiro, eu já volto. Daí vai lá, pergunta e vai lá e responde, né? Até tu pode perguntar para o chat GPT qual que é a melhor forma de eu responder uma pessoa, minha mulher, que falou isso. Ele vai te dizer. Ou seja, se eu tenho uma escuta na balada, vou pegar um monte de gato. Também. Ou seja, a resposta vai ser boa. A resposta vai ser boa. Mas aí se for muito perfeito, talvez... Não foi tu que falou Não isso. foi. Pô, aí o cara faz uma pergunta um pouco mais simples, assim, o cara... espera aí só um pouquinho, vou no banheiro. O cara só vive no banheiro, né? Bexiga solta. Tem até o chat, a gente falou muito sobre conteúdo, né? Sobre o conteúdo que ele nos entrega, né? Mas tem uma questão do chat também que vale a gente levantar, que é a questão de profissões, né? Existe a possibilidade do chat GPT substituir profissões. Boa, né? boa. Evandro, desculpa, cara, velho, que eu tenho um negócio na minha cabeça que eu precisava te falar e eu esqueci antes. Eu vi essa semana, inclusive em fevereiro, foi anunciado semana passada, e em fevereiro vai ser a primeira audiência onde o cara vai fazer uma autodefesa com uma inteligência artificial dizendo o que ele tem que fazer. Então, como ele vai fazer? O tribunal ele já aprovou ele usar o fone de ouvido, ele vai usar o seu celular. A inteligência artificial ela vai ouvir as partes e ela vai falar pro cara assim, ó, velho, isso assado, você fala comigo. Vai ser a primeira audiência utilizando a inteligência artificial. Perfeito. Por quê, cara? Porque se tu entendeu como que é a inteligência artificial alimentada, que eu comentei no início, ela é alimentada por uma série de artigos, série de textos, série de informações. Como que é vai saindo as paradas, joga tudo num lugar só. E ela interpreta ali dentro e dá a melhor resposta. Como que funciona leigamente, né? Obviamente bem leigo, a parte de você entender se aquilo que a pessoa fez, qual que é a punição ou como que ela deve receber aquela decisão ali final, né? Cara, é baseado num monte de lei, num monte de artigos. Você já leu um monte de decisões. Um monte de decisões, viu já o que aconteceu antigamente. Uma pessoa já fez isso, 10 pessoas já fizeram isso, aconteceu isso, e você pega tudo aquilo, compila para você montar uma defesa. A inteligência artificial ela vai fazer exatamente a mesma coisa, né? E com muito mais informação. E muito mais precisão. Muito mais precisão, porque ela vai ler. Enquanto você, como pessoa, tem uma limitação de conseguir ler 5 artigos para entender algo, enquanto tu está lendo 5, ela já lê infinitamente. Infinitos artigos para chegar num compilado de informação. Então existe, por isso que ela foi liberada para ser usada já nos Estados Unidos, acho que era isso aí. Para poder como usar um teste ali para ver se realmente vai fazer isso. E o cara vai fazer autodefesa dele. Isso aí. Não vai usar advogado, vai usar só a inteligência artificial. E aí veio uma coisa muito interessante, né, que você falou sobre a aplicação disso, né? Tu falou agora, por exemplo, de substituir uma profissão, que pode ser que sim, pode ser que não. E algumas profissões mudaram muito, né, cara? Vou pegar o próprio advogado, cara, né? Ela mudou muito nos últimos anos. Mesmo a gente tendo um volume muito maior, né, de processos, né, de qualquer coisa, o cara, né, dá um ping lá, a gente também tem um número muito maior de profissionais. Né? Total. Só que ao mesmo tempo agora tem uma tecnologia vindo, sei lá, por exemplo, uma audiência via videoconferência, que era uma coisa antes que o cara tinha que viajar quilômetros para ir, por exemplo, lá no fórum fazer audiência. Né? Hoje, muitas das coisas são resolvidas, né, via online. Então, a mudança de algumas profissões vai ser muito profunda. Né? Eu acho que o redator, por exemplo, o jornalista, né, que muitas vezes demora para escrever alguma coisa também, vai ter algumas mudanças radicais. Total. Na tua opinião, cara, eu quero fazer agora uma pergunta para a tua profissão. Programador, cara. Boa. O que tu acredita assim, que vai acontecer com o programador? Perfeito. Tanto quanto o programador, quanto várias outras profissões, o que eu acredito muito, e é o que está acontecendo, é que, cara, tu tem que se reinventar. A palavra chulo, o básico é o reinventar. Ou seja, ficou sentado na cadeira fazendo a mesma coisa muito tempo, fodeu. Já morreu. Né? Tanto que assim, cara, a gente fez muito teste, nós lá na 3T, brincamos muito com a ferramenta, porque ela é muito usada e tem várias pessoas, vários influencers na área de desenvolvimento,
que são bem conhecidos no Brasil, que eles estão usando a ferramenta e mostrando para o mundo, mostrando o que muda principalmente para os devs, né? Que é o que a gente pesquisou bastante. Porque, por exemplo, às vezes muita coisa que um dev faz, aí, criando código, por exemplo, vamos supor que eu estou criando código de uma landing page, de um site. Quando tu fala código, só para a galera que entendeu, o Evandro está dizendo o que a máquina fazer. Isso aí, as instruções para a máquina. Instruções para a Eu máquina. dou as instruções para ela que, Se tu clicar aqui... Isso aí. Em algum momento, acontece muito isso, é o dito bug, né, o dito problema que dá ali no meio, que às vezes o dev demora para encontrar. Ele não encontra esse problema, tem que pedir para outro cara tentar ver para ele. O que o ChatGPT faz? Você consegue jogar o teu código no ChatGPT e ele te diz onde está o erro. Tá fazendo isso já? Já. E ele acha mesmo? Ele acha. Ele acha o erro. Tanto que você perguntar para ele, crie um código na linguagem X para fazer tal coisa. Ele vai criar para ti. Né? Tanto, uma coisa bem legal que eu fiz, então um baita teste que eu fiz essa semana, eu perguntei pro ChatGPT assim, cara, me cria um código baseado na data de aniversário do cara, qual que é o signo dele e qual que é o ascendente do signo dele. Né? Tipo, só para fazer um teste. Cara, ele me deu o código. Eu não precisei fazer uma linha de programação, ele já me deu o código todo funcionando, rodando. Né? Então, já consegui pegar toda essa teste de código e ainda por cima eu falo para ele qual linguagem de programação eu quero. E também aquela questão, né? Como que eu vou fazer uma linguagem Python, eu trabalho em Node, JavaScript e tal, várias linguagens, ele consegue me dar o mesmo código para várias linguagens diferentes. Ele vai traduz, ele vai pegar o texto, aquela informação. Ou seja, o cara que ficava refazendo programações, hoje já muda totalmente. Muda bastante, muda até a forma que ele vai buscar a informação para aprender, né? Para estudar. O Erlo, falei agora da profissão, mas eu lembrei agora, até pedi pro Marco buscar uma caneta para eu escrever. A NRF, eu acho que foi na NRF que eu vi, acho que até foi um post do Arthur Igreja, cara, alguém assim, não lembro, ou do Marco lá, da Stefanini, né? Da Stefanini lá, softwares e tal, tecnologia. E tinha um avatar, vou chamar de avatar, não sei se eu chamo de avatar, tipo um robô, né? Um robô, muito realístico, que era uma mulher, uma japa, e ela estava atrás de um vidro. As pessoas passavam ali, ela estava atrás do vidro e ela se movimentava, ela olhava pro vidro, né? Acompanhava, caminhava. Cara, a realidade daquilo ali era absurda, entendeu? Era absurda. Assustadora, né? Tanto que acho que tem alguns vídeos que rolam na internet lá do robô por trás, e o cara coloca a máscara em cima e, né, no meio de galera, assim, tu nem vê que é um robô, né? E eu fiquei pensando agora, cara, imagina um robô desses realísticos integrado com o ChatGPT. O cara sentado numa audiência, porque daí o que acontece? Eu acho que a figura de alguém, né? De alguém pro nosso cérebro, eu acho que ela ela empodera muito, tá ligado? Sim, tanto que se você olhar qualquer filme de ficção científica que existe isso, sempre existe uma personificação dessa inteligência. Porque quando tu vê uma pessoa, digamos que tivesse alguém aqui agora sentado conosco no podcast, e tipo, tu fala assim, não, porque na NRF não é NRF, Putz, cara, a gente não ia quase nem viver, né? Porque a incerteza também faz parte da nossa evolução, né? Hoje, por exemplo, inclusive existe uma coisa muito interessante, né? Se tu pegar a evolução de nós como bichos, nós hoje somos o único bicho que consegue criar ficção. Então nós pegamos, por exemplo, algo e transformamos aquilo numa ficção. Mas quando tu tem alguém que te responde 100% de forma perfeita, você não consegue mais... Por exemplo, quando eu fui pensar aqui sobre o boneco NRF, eu pensei no Arthur Igreja, eu pensei no Post, eu pensei onde eu vi, eu criei o quê? Eu criei uma ficção na minha cabeça, porque eu não tenho uma certeza disso. Mas se eu tiver certeza absoluta de tudo, cara, eu vou perder uma graça da vida, que é você criar cenários. Perfeito. Tu tá ligado, velho? Eu até mesmo me assusto um pouco com isso, sabe? Não sei se tu tem a mesma percepção. Eu me assusto muito na parte de despertar a criatividade, de ser algo criativo, de você realmente criar algo diferente, algo novo ali. Porque assim, se todo mundo começa a utilizar uma plataforma dessas, utiliza muito isso, vai se perder muito a criatividade. Né? Porque é muito simples você colocar ali e pesquisar sobre algo, né? E a partir do momento que você está ali focado na frente do computador, somente uma tela e você pesquisando, então a criatividade vai para água abaixo. Mesmo você sabendo pesquisar, sabendo fazer a pergunta certa, quem for criativo, não interessa, vai te esperar sempre. Porque a máquina ela não vai ser criativa. Ela não é criativa. Ela pega um conjunto de dados e retorna para ti uma informação ali referente àquilo que tu pesquisou. Mas ela não vai criar algo novo. Ela não vai ficcionar. Ela é baseada no que existe. Sim, perfeito. Ela pode até criar uma projeção futura baseada no que existiu. Perfeito. Isso ela pode fazer. Mas uma nova forma de captar áudio não ser microfone. Ela não vai fazer isso. Né? Isso ela não vai, ela vai dizer, cara, isso eu não tenho informação. Ou seja, ela não vai ser um novo Steve Jobs. Não.
Não. Inclusive, assim, eu falo muito pro meu time aqui sobre o que é um estrategista, né? O estrategista é aquela pessoa que tem a capacidade de criar uma necessidade futura, tá ligado? Só que a necessidade futura ela não é baseada, por exemplo, somente em números e informações. A necessidade futura é baseada em uma coisa chamada também de sentimentos. Perfeito. Tanto que eu falo, principalmente no meu time de marketing, eu cito muito para ele assim, ó, galera, você não vai conseguir ser criativo a ponto de você criar uma estratégia se tu ficar com a bunda sentada na cadeira. Porque na bunda sentada na cadeira tu vai assim, ó, Google, como vender não sei o que, velho, ele vai te dar informação pior do que o chat GPT te daria. Sim. Só que a necessidade futura ela não está baseada somente no que aconteceu no passado, está baseado também no possível sentimento que o meu lead, meu cliente potencial, ele tem para o futuro. Ótimo. E eu acho que é aí que vem um segredo talvez do cara que se antenar nisso. E assim, ó, eu vou te dar um negócio, tu é meu amigo, tu sabe que eu mudei muito nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, eu acho que mudei um pouco mais, eu sinto isso. E uma das coisas que eu comecei a fazer no último ano foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer que eu tinha parado, que era desenhar. Eu sempre gostei de desenhar. Sempre gostei de sentar, porque tu, às vezes, para desenhar um negócio abstrato, assim, no sentido, abstrato não. Pegar e desenhar um negócio que tá na tua mente, tu colocar no papel é foda, não é fácil. Tu ir lá, quero colocar isso na mente. Eu pego referências, às vezes, porque eu não sou um cara bom de traço, profundidade, ângulo e tal, né? Então eu vou lá e pego algumas referências, mas estou ficando cada vez melhor. Para um dia não precisar mais pegar referência. A referência está aqui dentro da minha cabeça. E o desenho me traz uma coisa muito legal, que é o quê? Eu consigo potencializar ou até mesmo utilizar minha criatividade ao extremo. Então eu consigo, talvez, fazer o meu cérebro pensar de uma forma diferente, a ponto, inclusive, de ser criativo para resolver problemas do meu negócio. Perfeito. E uma das coisas que eu defendo a tese, inclusive eu falo muito isso nos meus treinamentos, que para você ficar o melhor vendedor, não basta você ler um livro Bíblia de Vendas. Né? Ou seja, aquele livro que vai dizer tudo, assim, é um processo de vendas, porque não é sobre isso. Não é só sobre isso. Óbvio que é importante você saber sobre o processo. Mas muitas vezes é mais importante ainda você saber sobre as pessoas. E eu acredito que uma tecnologia dessa, ela vai ter uma dificuldade muito grande de explicar o porquê que você está triste, por exemplo, ou porquê você está feliz. Né? Ela nunca, assim, até... A tecnologia que chegou mais perto disso, por incrível que pareça, foi uma tecnologia da Google. Que ela começou a criar, que é uma inteligência que a Google diz que vai lançar ainda esse ano. É o próximo nível. Detalhe, que é um próximo nível do ChatGPT. Que é algo mais foda. O Google está preparando algo mais foda, né? Eu não lembro exatamente o nome agora, mas enfim, que encaixa muito com isso. Em que sentido? Que até tem uma anotação da questão de ter consciência ou ter sentimento, né? Porque uma inteligência artificial, ela existe, toda aquela inteligência de conexão de informação, conexão de dados, mas ela não vai conseguir expressar sentimento. Ela não vai saber dizer assim, cara, eu estou feliz, eu estou triste. Ela não vai saber se ela está... Ela vai informação. Cara, ela vai te dar informação, ela jamais vai expressar algum tipo de sentimento nesse sentido, né? Tanto também que ela não vai ter consciência daquilo que está acontecendo, consciência daquilo que você está perguntando. Tanto que se você perguntar para ela o que é a felicidade, né? Ela não vai saber o que é a felicidade, a não ser que ela vai ligar artigos e vai dar uma resposta pronta. Ela vai dar o dicionário. Ela vai te dar o dicionário, tradução, a felicidade é isso. Eu senti. Mas ela não vai dizer, eu sentir, em que momento você sente felicidade? Ela não vai saber nunca. Ela vai te falar assim, infelizmente eu não consigo ter capacidade para sentir. Ela responde exatamente isso. O ChatGPT hoje responde exatamente isso. Ele diz assim, cara, eu sou apenas uma máquina. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade, não tenho consciência, não tenho o sentimento em si do que é ou não. Né? É isso, né? Tanto que essa da Google, né, que eu até comentei, que é uma tecnologia que a Google vem para lançar, ela chegou perto de ter consciência. De tanto que ela está sendo ensinada, tanto que ela está automaticamente aprendendo com si só, ela chegou perto de ter consciência das coisas. Mas ainda não é comprovada essa consciência dela. Né? Até eu criei uma frase aqui agora, né? Tipo, talvez ele responderia futuramente assim, né? Posso estar infeliz baseado em determinadas informações. Sim, entendeu? Sim. Tu entendeu a jogada? Tipo assim, sim. ele fala assim, você está infeliz, Google? Eu posso estar infeliz baseado em determinadas informações. Ele falaria as informações. Sim. Ou seja, é uma infelicidade lógica. Isso. Tu pegou o lance? Sim. Até porque hoje... Não é uma infelicidade, é raciocínio. Não é um sentimento. Não é um sentimento. É uma felicidade lógica. Isso. Uma coisa que eu faço hoje, eu tenho uma planilha, tá? Essa planilha eu tenho ela em mais ou menos umas 20, 25 colunas, né? E nessas colunas eu coloco algumas coisas que acontecem comigo durante o dia, né? Desde lá, como que eu acordei, qual é o meu sentimento ao acordar, de 0 a 10. Né? Qual que é o meu sentimento de performance ao acordar, de 0 a 10, todo dia, né? Sim. Quantas páginas eu li, né? Eu fiz atividade física, qual atividade física que eu fiz, né? Então eu tenho várias informações por quê? Eu estou tentando achar uma lógica de alguns momentos onde eu não consigo estar feliz.
Hoje, para ter uma ideia, a minha nota de felicidade hoje é 8,7. Então, assim, de 0 a 10, né? 87% do tempo eu estive feliz, né? Então, esse movimento de estar 87% do tempo feliz me mostra que eu falei, cara, será que eu posso melhorar isso? E qual que é a lógica do momento que eu estava infeliz? O que aconteceu? E uma das coisas que eu observei do Alexandre, olha só que louco, né? Que o dia que nós vendemos abaixo da meta são os dias que eu mais fico infeliz. Entendeu? Talvez eu fale assim, tem que separar as coisas, cara. Mas eu separo. Mas se eu não entregar hoje a meta ali no comercial, no outro dia a minha felicidade é diferente. E eu comecei a pegar essa variável. Outra coisa que eu peguei de variável de performance. Né? O dia que eu bebo, tipo assim, bebi 2 taças de vinho. No outro dia eu vou ter o sentimento inferior de performance. Perfeito. Eu vou ter o sentimento que eu vou entregar talvez menos. Tu entendeu? Então assim, eu fico imaginando que a máquina ela vai fazer isso com muita velocidade e com muito mais informação. Por isso que eu digo assim, ela vai falar assim, eu posso estar infeliz baseado em informações. Tanto que futuramente você pode ter, por exemplo, aqui na 9, né? Você pode ter um ambiente onde que você vai ter uma inteligência que vai conversar contigo, que ela já vai, baseada em todas as informações que você alimenta, né? Você vai chegar a um ponto que você não precisa mais alimentar. Porque você vai chegar aqui na empresa, a própria inteligência artificial já vai te dizer, olha, possivelmente hoje teu humor está mais baixo, tua performance está inferior devido a acontecimentos que teve. Porque ela vai ter informação. Imagina uma inteligência ligada com tudo, cruza com todos os dados. Por exemplo, como você citou o exemplo de meta, né? Não estou alcançando a meta, a inteligência vai saber. Então ela já tem ali no raciocínio lógico dela, que ela sabe que quando a meta está X, o Alexandre está um pouquinho mais triste. E talvez ela pode dar até um diagnóstico assim, cara, olha, então faz o seguinte, dá uma dica para você, né? Eu vou dar alguns pontos que você possa melhorar. Isso, porque ela sabe o que faz o Alexandre feliz. Então ela vai te dizer, cara, se tu fizer isso, se tu seguir nesse, se tu ler sobre isso, ouvir isso, vai te motivar a você estar mais feliz no dia. Que maluco, né, velho? Pô, estamos aí com o Evandro Diego Erlo, né, pra gente corrigir aí. Tivemos aí também no nosso backstage, grande Marcos Anella, tivemos o Vinícius Lorenzetti, vulgo Loren, 50 minutos, Loren fez aí, fez 50 minutos de papo, passou rápido pra caramba, né? Eu acho que por ser o nosso primeiro papo, foi muito legal, Evandro. Com certeza vamos repetir, né? Vamos repetir. Tanto que assim, a gente falou superficial ainda do chat. Dá pra falar muita coisa. Cara, quer falar alguma coisa? Então vamos continuar, né? Fala aí. Fala muita coisa no chat, de exemplo de como a gente utilizar ele, exemplo de como a gente trabalhar ele, né? Tanto que você vou fazer uma pergunta agora, então, já que tu quer falar mais aí. Eu tenho uma pequena empresa. Sim. Né? Eu tenho uma pequena empresa, trabalho eu, sei lá, e minha esposa. Como que eu posso, nesse momento, utilizar o chat GPT e ter algum tipo de resultado? Perfeito. Primeiro você pode utilizar o chat GPT para aprender a se comunicar com algum cliente de alguma forma que você queira, na linguagem da tua empresa. Boa. Né? Que você não precisa utilizar necessariamente você ficar respondendo, você sempre estar ali presente. Mesmo sendo uma empresa pequena, você pode usar o chat para auxiliar da melhor forma de responder o teu cliente em alguns casos. Por exemplo, você teve um problema com o cliente. Às vezes é difícil você saber, porque você não tem uma vivência, você não tem talvez uma empresa grande para saber como lidar com um problema específico. Você joga esse problema para o chat e pede para ele te ajudar. Então ele pode te dar instruções de como... Tipo assim, qual a melhor resposta que eu dou para um cliente que mandou a merda? Isso aí. Tanto que você pode usar, como o exemplo que a gente usou ali antes do homem e a mulher, né, que o homem pergunta qual a melhor forma de responder, você pode usar isso para a empresa. Tanto que eu já utilizei isso para teste, de ter um problema, ter uma ação com um cliente que eu queria realizar, eu não sabia a melhor forma e como realizar. Então, em vez de ficar pesquisando um monte, fui lá no chat GPT, coloquei meu problema e ele disse, cara, a melhor forma de você agir é essa. E tu fez isso já? Fiz isso já. Cara, tem algumas perguntas sarcásticas. Como é que ele vai fazer com a pergunta sarcástica? Tem algumas que eu faço assim, ele vai me matar daí. Tem coisas que realmente, né, possivelmente não vai conseguir. Tipo, a galera conversando no backstage do podcast. Eu vou falar o que assim, Google, é estratégico isso? Google não, né? ChatGPT. É estratégico? Então, tem isso, com certeza pode ajudar. Até uma coisa muito legal, que ela pode te ajudar, que eu usei também já na empresa, que é, por exemplo, assim, eu estava com um cliente, até eu coloquei um post no LinkedIn sobre, que eu estava com um cliente, que nesse caso era 9, de educação corporativa, estava fazendo algumas pesquisas de tendência no mundo da educação corporativa, de empresas de educação corporativa. Além de eu pesquisar, de conhecer vários concorrentes, entender os diferenciais, eu pedi para o ChatGPT para ele me elencar as 5 mais impactantes na educação corporativa na área digital.
que usam algum tipo de forma digital. Cara, ele me respondeu todas elas. Ele colocou o nome das empresas. Colocou o nome das 5. Mas ele coloca o nome das empresas? Sim, nesses casos sim, porque eu estou pedindo especificadamente essas empresas. Eu tô pedindo, cara, essa... Eu quero que você fale a diferença da nova performance. Isso aí. Ele coloca, ele consegue buscar isso. E ele me elencou as principais empresas ali dessa área. Eu pedi assim, cara, e já por favor, né? Por favor, até isso eu coloquei. Coloca, se tiver site, me dá o link. Se tiver Insta, me dá o link. Se tiver LinkedIn, me dá o link. Né? Então ele consegue levantar todas as informações para mim. Ele trouxe assim, se o site está desatualizado, ele fala. Cara, isso eu não perguntei, mas possivelmente ele vai entender, porque ele vai buscar no site e vai ver ele que pode dizer até o dia, cara, esse site foi programado em 2018. Sim, baseado na tecnologia ali com que ele está criado, com várias informações que você tem na internet, que você consegue buscar isso, ele vai conseguir te responder. Né? Então eu utilizei isso, eu como uma pequena empresa, eu utilizei isso para me agilizar, para eu conseguir ter um retorno mais rápido do que o meu cliente estava buscando. Né? Então eu utilizei a ferramenta, né, soube pesquisar exatamente, fazer uma pergunta concreta ali para ele me responder o que eu estava buscando e eu consegui rapidamente entender ali. Claro, se eu perguntar para ele quem é o CEO da Nova, ele não vai mais responder, porque é pessoa física. Daí ele já não tem respondendo. Não vai responder. Ele vai qualquer coisa que você perguntar sobre pessoa física que não é Por que pública. eles estão fazendo isso hoje? Por causa do sentido da LGPD. A LGPD, privacidade, Lei Geral total, de né, Proteção de privacidades. Dados. Tanto que Vocês tipo... estão tomando muito pau lá na Europa, a Europa está mais rígido, né? Sim. A Lei Geral de Cara, Proteção assim, de eu Dados. não vi nenhuma informação sobre se eles estão tomando ou não na Europa. Acredito que não, porque ela não tem dados pessoais, né? Daí ele E já ela é inibe uma- todo, né? Isso, e ela é uma linguagem extremamente criptografada de fundo, né? O que isso quer dizer? Que um ser humano, se ele tentar ir lá pegar o banco de dados da ChatGPT, não vai entender. Ele não vai entender o que tem ali de informação. Né? Quem entende é a lógica ali, a linguagem que foi criada para buscar aquela informação. Né? Mas, Vandro, vamos finalizar por aqui pra gente fazer mais uma, então, cara? Vamos, claro. Cara, te agradecer do fundo do coração, sabe Imagina, que... eu agradeço o convite, né? Estamos jogando primeiro ainda, né, cara? Abriu alas aí, e quem sabe a gente trazer profissionais. Eu vou te convidar mais, né? Com certeza. Claro, quando tiver vários alguma, outros assuntos quando, aí não, que quando tiver alguma conversar. coisa voltada para inovação, tecnologia e tal, eu vou te convidar para a gente discutir um pouco mais com profundidade algum tema específico que a gente fala pela manhã. Lá no nosso Fricção de Ideias, análise de mercado que agora está tomando um corpinho. Cara, assim, ó, é um beta, né? É um MVP, mínimo produto viável. Vamos fazer uma análise desse Sobre isso a gente pode falar um dia. mínimo produto viável, boa, né? Boa, que a tecnologia se usa muito e a gente pode usar isso nas empresas, mínimo produto viável. Total, sim. Então fechou, então segura aí que nós vamos falar em breve. Galera, então muito obrigado, vou deixar aqui o Evandro falar as últimas palavras. Até o próximo, então, Fricção de Ideias com profundidade em algum tema. Show de bola, então, pessoal, quem quer acompanhar um pouquinho mais, eu estou compartilhando bastante informação sobre isso nas redes sociais, né? O @EvandroErlo, você consegue ver lá que eu publico muita coisa sobre inovação e tecnologia, né? E como também vincular isso para os nossos negócios, tanto um assunto que a gente vai falar em breve sobre o MVP e vários outros, eu já compartilho muito conteúdo sobre, né? Muito conteúdo sobre ChatGPT, que é uma coisa assim que eu gosto muito de pegar muito o que está na onda, né? O que está ali, que a galera está compartilhando novas tecnologias. E eu falo muito sobre isso para ajudar no negócio das pessoas, né? Ajudar no negócio e no dia a dia, né? Até como usar o ChatGPT como pessoa física, por exemplo. Tem alguns exemplos lá já que eu já compartilhei. Então lá na tua rede social tu vai ter alguns exemplos. Qual que tu usa mais ativamente aí? A rede social, Instagram? Insta. Insta, LinkedIn, tu vi que tu LinkedIn também, né? Quando é um conteúdo mais completo, eu jogo ali por Evandro Erlo a gente acha. Galo velho. Tanto no LinkedIn, tanto no Insta. Tu me segue? Tu me segue? Sim, sigo lá. Isso é importante. Famer. Sigo, sim. E tu me segue? Te sigo, pior que te sigo, cara. Pior que te sigo. Pior. Não, eu te sigo, velho. Eu te escrevo lá de vez em quando, respondo velho. os stories. Show de bola. Obrigado, Erlon. Obrigado, Erlon. Tamo junto, tá? Valeu. Valeu, galerinha. Um abraço. Até a próxima.